Paz do Senhor, crianças. Bom estarmos juntos novamente para falarmos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 3, um lugar de adoração. Então, antes de tudo, vamos fazer uma oração e falar com o Papai do Céu. Deus maravilhoso, nós entregamos, Senhor, as nossas famílias, Senhor. Vai abençoando, Senhor, e fazendo com que as nossas crianças, neste tempo, ó Pai, sintam desejo de ouvir a Tua voz e buscar a Tua palavra, através de louvores e da leitura da palavra de Deus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. O texto de hoje está baseado no livro de João 4, 2:23, que diz assim: Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Então Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores devem ser eu e você. O apóstolo Paulo escreveu uma carta orientando a igreja que estava em Roma a respeito da forma mais adequada de se adorar a Deus. Paulo disse que quando adoramos a Deus, devemos nos oferecer completamente a Ele, como sacrifício vivo, dedicados a servir e agradáveis. Mas o apóstolo não terminou por aqui. Ele continua a dizer que o verdadeiro adorador não vive como as pessoas deste mundo, mas permite que Deus faça uma completa mudança em sua mente. E vive para agradar a Deus. Quando o adorador vive dessa maneira, experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo viveu experiências poderosas, adorando a Deus. Em uma de suas viagens missionárias, ele e seu amigo Silas foram usados por Deus para libertar uma menina que há muito tempo estava possuída de um espírito mau. Por este motivo, estes servos de Deus foram presos injustamente. Imagine só, você fazer o bem e, em troca, receber a prisão. Certamente Paulo e Silas tinham um bom motivo para murmurar e ficarem tristes por sofrerem tamanha injustiça. Porém, o verdadeiro adorador, no meio do sofrimento, ora e canta louvores a Deus. E foi isso que eles fizeram. Já era tarde, e enquanto os outros presos faziam silêncio, Paulo e Silas entoavam canções de adoração a Deus. Paulo e Silas nos ensinam que a alegria e a paz do adorador não dependem do lugar onde está, e ninguém pode tirar tais valores de sua vida, tendo em vista que Cristo foi que nos colocou dentro do seu coração. Então, eles continuaram cantando e orando ao Senhor. Enquanto adorava, aconteceu um terremoto tão forte que as estruturas da prisão se moveram. As portas se abriram e tudo o que prendia se quebrou, deixando-o livres. Por fim, aconteceu que o carcereiro ficou desesperado, pensando que os presos tinham fugido, mas eles permaneceram onde estavam e não fugiram. Paulo e Silas ficaram e pregaram o evangelho para aquele homem, e crendo ele e toda a sua casa, converteram-se ao Senhor e foram batizados. Deus realiza maravilhas onde há verdadeira adoração. Nós estamos vivendo um momento no qual nós não estamos nos reunindo na escola bíblica dominical para aprendermos. Nós também não estamos indo à igreja. As crianças não podem mais ir à igreja até 12 anos de idade. Mas isso não quer dizer que você tem que parar de adorar a Deus. Se você é um verdadeiro adorador, aprendemos com a leitura de hoje que Paulo e Silas foram presos fazendo bem. O que é que a gente aprende com isso? Que muitas vezes a gente faz o bem, mas coisas ruins acontecem. Mas não é porque algo ruim aconteceu que a gente vai deixar de fazer o bem. Independente do que aconteça, eu e você devemos fazer o bem. E o que é fazer o bem? Fazer a perfeita vontade de Deus. Então, Deus, quando nos orienta, quando Deus quer nos chamar para fazer a obra,
Ele nos diz o que quer de nós e Ele quer que sejamos verdadeiros adoradores. E ser verdadeiro adorador é você, mesmo num momento difícil, mesmo você tendo feito algo bom e tendo acontecido algo ruim para você, você deve continuar adorando a Deus. E o que é adorar a Deus? Nós vimos no texto que Paulo e Silas orou e louvou. Então, se o momento é bom ou se o momento é ruim, eu devo orar e louvar a Deus como um verdadeiro adorador. E pelo texto foi claro. Aonde eles fizeram isso? Foi numa igreja? Foi em casa? Não, foi em uma prisão. Então, não importa aonde você esteja, se em casa, se na escola, se brincando com os amiguinhos na rua, se na igreja, você deve ser um verdadeiro adorador. Como um verdadeiro adorador, você deve sempre fazer as coisas corretas e ser diferente dos outros do mundo. Então, eu devo adorar a Deus o tempo todo. Se tudo vai bem, eu adoro ao Senhor. Se algo vai mal, eu adoro ao Senhor. Se algo vai muito mal, eu continuo adorando ao Senhor. Porque se eu estiver bem, Ele é Deus. Se eu estiver ruim, Ele é Deus. Como diz a música, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E você e eu devemos continuar sendo verdadeiros adoradores. Como verdadeiros adoradores, nós devemos sempre buscar agradar ao Senhor. Vocês receberam atividades da revista para fazer. Nela está perguntando: onde o verdadeiro adorador permite que Deus faça uma completa mudança? Ora, se eu sou um verdadeiro adorador, eu tenho que deixar Deus trabalhar em minha mente, porque se Deus trabalha na minha mente, eu vou saber buscá-lo e adorá-lo em todo o tempo. O que aconteceu com Paulo e Silas enquanto eles adoravam a Deus? Aconteceu um terremoto na prisão. E esse terremoto quebrou as correntes que prendiam Paulo. O que é que a gente aprende com isso? Que quando eu adoro ao Senhor, quando eu oro e louvo ao Senhor, correntes são quebradas. E coisas que o inimigo, que o diabo prepara para mim e para você, caem por terra. Por quê? Porque Deus nos livra, Deus nos guarda. Então, se você é um verdadeiro adorador e o inimigo quiser fazer algo para lhe atingir, Deus fará algo maior para te livrar, porque você é um verdadeiro adorador. Quando o carcereiro pensou que Paulo e Silas tinham fugido, foi que eles disseram que estavam lá. Porque quando a coisa está ruim, eu não fujo, eu não corro, eu não me escondo, eu não deixo a presença de Deus. Eu permaneço buscando e adorando ao Senhor, mesmo com aquela dificuldade. Quando as cadeias caíram, Paulo e Silas ficaram livres. E quando eles ficaram livres, o que foi que ele foi fazer? Ele foi pregar a palavra de Deus para aquele homem que guardava a prisão, que era o carcereiro. E nós aprendemos que no momento de dificuldade, eu continuo pregando a palavra de Deus e dizendo que Ele é maravilhoso, que Ele é bom e que Ele é perfeito e que tem cuidado de nós. Então, eu devo sempre continuar sendo um verdadeiro adorador. Então, nós aprendemos nessa lição de hoje que devemos ser um verdadeiro adorador, independente do lugar que a gente esteja, se na igreja, se na escola, se em casa. Vocês receberam duas tarefas, né? Tem uma que diz assim: estamos vivendo um momento novo, onde ir ao templo, adorar a Deus não é possível. Marque o que você tem feito para ser um adorador verdadeiro nesse momento em que nós vivemos. Então, você é um adorador quando dobra o seu joelho em casa e ora para que a doença vá embora. Quando você faz isso, você é um adorador. Você é um adorador
quando usa o seu celular para ouvir um louvor, para ler a palavra de Deus, para falar com um amiguinho, quando você faz algo que vai falar da palavra de Deus e que vai agradar a Deus, você é um adorador. Você é um adorador quando lê a palavra de Deus e você é um adorador quando agradece a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, ser um adorador é orar, louvar, praticar a palavra do Senhor e agradecer por tudo que Ele tem nos dado, de bom e de ruim, porque na bondade eu devo ser um adorador, na dificuldade eu devo ser um adorador. Paulo louvou a Deus quando estava preso. Isso quer dizer que na dificuldade nós não devemos deixar a casa de Deus. Na dificuldade nós devemos manter a fé e continuar adorando a Deus. Na dificuldade nós não devemos reclamar. Nós não vimos na história que Paulo foi reclamar: Deus, por que você fez isso? Eu só curei a menina no teu nome e eu fui preso. Ele não questionou a prisão dele. Ele orou e louvou. Ao invés de você estar perguntando por que isso acontece, você deve simplesmente orar e louvar a Deus, porque na bondade Deus está contigo, na dificuldade Ele também está contigo. Paulo e Silas foram presos porque oraram para libertar uma menina que estava com um espírito ruim. Paulo nos ensina que devemos deixar de ser cristão para ficar com os amigos? Não, Paulo não nos ensina isso. A menina estava endemoniada e ele não ficou com as pessoas, ele foi orar para afastar o demônio. E nós aprendemos que devemos servir a Deus em todos os momentos e que devemos praticar a palavra dele. Então, a palavra de Deus diz que em meu nome expulsarão demônios. Então, foi o que Paulo fez. Expulsou os demônios em nome de Jesus e por conta disso ele foi preso. Mas não foi por conta da prisão que ele ficou triste, nem que ele deixou de adorar a Deus. Ao contrário, ele usou a prisão para orar, louvar e Deus agiu naquela dificuldade e ele ainda conseguiu pregar a palavra de Deus e o carcereiro e toda a família dele foram salvos. Então, neste momento que nós estamos vivendo, praticamente presos em casa por causa de uma pandemia, use o seu celular para levar uma mensagem de Deus para os seus amiguinhos. Use o seu celular para ouvir músicas de adoração ao Senhor. Use a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e leia. Dobre os seus joelhos em casa. Não importa onde você esteja, seja um verdadeiro adorador. Deus os abençoe. Que a gente possa ter uma semana abençoada. Até o nosso próximo encontro.